esta sessão com o Ricardo de número 114. Hoje a gente vai falar sobre a arte de errar, transformando erros em oportunidades. Por que vamos falar disso? Porque todos nós erramos. Eu primeiro, então, meu nome é Ricardo Massot, se você me conhece, se não me conhece, Ricardo Massot, que também erra. Sou empreendedor obcecado por geração de resultados. Nos últimos anos eu tenho estruturado sistemas de negócio relacionados a produtos de alto valor, com sistema de vendas de alto impacto, isso ajudando a times nos últimos mais que 17 anos, já no Brasil, mais que 20 ao redor do mundo, e acumulou já algumas centenas de milhões em vendas de produtos e serviços em vários setores. E aqui neste canal, neste meu perfil, eu te ensino e ensino a profissionais liberais e empreendedores a conquistar mais clientes e a crescer seu negócio a mais de R$100.000 por mês, de forma sólida e previsível. E hoje, neste conteúdo sobre erros, sobre a arte de errar, sobre como transformar erros em oportunidades, você vai ter alguns benefícios especiais, conhecendo um pouco mais sobre isso, benefícios que eu quero que você veja aqui na tela. Tá vendo? Então vamos lá. Primeiro grande benefício que você tem aqui comigo, entendendo mais sobre erros. Erro é o caminho certo para o crescimento pessoal. Tem duas formas de crescer. Já deve ter ouvido isso. Ou você vai pelo amor ou você vai pela dor. Já ouviu essa? Então, o erro é ir pela dor. E a gente funciona muito melhor pela dor do que pelo amor. Você tem filhos, se você já foi filho, que com certeza você foi, em algum momento, com certeza, você teve aprendizagem que te levaram a um crescimento pessoal que foram gerados por um cenário de dor, por um cenário de dificuldade, de mal-estar. Nada melhor do que o erro para te fazer crescer pessoalmente. Sobre inovação, dizer que os erros muitas vezes levam à descoberta de novas soluções, de ideias inovadoras, porque encarando os erros como oportunidades, você pode ver soluções que antes você não podia ver, antes de ter esse tipo de erros que você está passando. A inovação vem de grandes momentos de dificuldade, de grandes problemas. Inclusive, problemas que são gerados por erros, né? E às vezes a gente nem assume, às vezes a gente assume. Eu sempre me lembro quando eu penso em inovação, eu sempre me lembro do que aconteceu com um dos meus negócios no ano de 2020, quando chega a Covid. Um dos meus negócios era um negócio que tinha uma receita 98% presencial e 2% digital em 1º de março de 2020, e que em 30 de março de 2020, ou seja, um mês depois, né, em 1º de abril de 2020, um mês depois, pouco mais, pouco menos, esta mesma empresa, com apenas um mês de diferença, tinha 99,9% da receita digital. Por que aconteceu essa inovação? Por dois motivos. Primeiro motivo, porque não tinha como vender presencial. Segundo motivo, porque o erro de não ter se preparado como empresa para vender digitalmente nos levou a um processo acelerado de inovação. Nós não tínhamos tempo para ficar inventando muita coisa, nós tínhamos que vender digitalmente à força. E quando você tem que fazer, porque você tem que fazer, porque você não tem outra solução, você tende a inovar. Né? Isso que aconteceu. E tem muita relação esse ponto da inovação com minha realidade dos últimos anos, inclusive. Terceiro passo, resolução de problemas. Você primeiro tem que ter o problema para depois resolver. Ao transformar erros em oportunidade de aprendizado, então, se você erra e você fica relutando, reclamando, lamentando pelo erro, você não resolve muita coisa. Mas, por outro lado, se você erra e busca, através desse erro, uma aprendizagem como uma forma de resolver problemas, é possível que tenha uma solução que te ajude a eliminar a raiz desse erro e de implementar medidas corretivas ou preventivas para que nesse futuro estes problemas que você tem não se repitam novamente. Então é uma grande vantagem, um grande benefício pensar, avaliar sobre erros, sobre seus erros, como esses 7 passos iniciais que eu quero ver contigo. Tá vendo? Número 4, tomada de decisão informada. Muito importante, quando você toma uma decisão, saber baseado com o que você está tomando essa decisão. E se você já fez um jogo de teste e erro, se você já errou, você sabe que está tomando uma decisão. Por quê? Fazer o que você está fazendo de outra forma gerou equívocos, erros, problemas. Como você já aprendeu com erro, você toma uma decisão mais coerente, mais informada, mais sensata, mais preparada. No final das contas, no mundo dos negócios, quanto mais anos uma empresa tem, mais sólida tende a ser ou parecer ser.
O motivo pelo qual isso acontece é porque essa empresa errou mais e toma melhores decisões, decisões mais informadas. Então, esse é o passo número 4. Passo número 5, você desenvolve uma forte resiliência, errando, tropeçando, caindo, se levantando. Ou você deixa para lá, ou você pula fora do mundo dos negócios, ou então você fica resiliente, não tem jeito, você fica forte, você está preparado, você quase que acostuma a ter problemas. Você tem problemas como algo natural do dia a dia. Você erra como algo natural do dia a dia. Você entende o erro como um processo evolutivo normal dentro do desenvolvimento de um negócio, de um profissional dentro do negócio. E essa chama resiliência. Ver o erro como um processo de aprendizagem, ver o erro como algo positivo, inclusive, isso é resiliência pura. Tá vendo? Número 6, aprendizado contínuo. Nada ensina mais do que a dor. A gente estava falando nisso agora há pouco. Então, se você está constantemente tomando medidas baseado em decisões que são bem informadas pelos erros do passado, mas não limita o seu processo de crescimento do seu negócio a isso, sino que você fica testando, implementando novidades no seu processo para buscar novos resultados. Afinal, se você seguir fazendo a mesma coisa, vai ter os mesmos resultados. Se você quer trazer coisa nova para crescer o seu negócio, você vai errar. E errar vai te dar a oportunidade de aprender continuamente. E essa aprendizagem é o que continua fazendo que você possa continuar escalando e escalando. Sem parar. E no final, quando você vê o erro como essa fórmula mágica de aprendizado contínuo, você nem se tortura mais por ter errado. Você simplesmente fala, errei, ótimo, beleza. Qual a lição que eu tiro disso? E vai em frente. Isso gera como consequência esse passo número 7, que é um aumento imediato e automático da sua confiança. Se você erra e se tortura, você diminui sua confiança. Se você erra e sabe que esse erro tende a te fazer melhor, você aumenta sua confiança. Então, para aumentar a confiança, você precisa estar acertando ou precisa estar errando. As chances são que para aumentar a confiança, você precisa entender muito bem o que é um erro e precisa saber que esse erro é o degrau necessário para colocar os pés com solidez para subir o próximo degrau com mais confiança. Esse é o caminho certo, isso é o normal. E tá tudo bem, tá bom? Eu feito essa introdução explicando um pouco sobre esses benefícios, esses 7 passos simples que te ajudam a converter erros em oportunidades. Antes de entrar na parte, na seguinte parte do conteúdo, eu queria te falar um pouco sobre alguns avisos e advertências sobre erros. Vou até remover aqui da tela para te falar sobre isso. Quando as pessoas erramos, e errar é normal e é o pão de cada dia, a gente tende a se crucificar ou a crucificar os outros, não fisicamente, mas se crucificar mentalmente, virtualmente. E essa crucificação que a gente faz de nós mesmos por termos errado é a raiz do problema. Então, o aviso que eu quero te fazer aqui hoje, a advertência, que eu sempre gosto de, depois dos benefícios do conteúdo, eu gosto de passar às vezes algumas advertências, alguns avisos. O aviso é o seguinte: você vai continuar errando sempre para o resto da sua vida. Você goste ou você não goste de ouvir isso, você goste ou você não goste de saber isso. Erro vai fazer parte de tudo que fizer na sua vida, salvo uma exceção, que você não fizesse nada. Se você não fizer nada, você nunca vai errar. Talvez já está errado não fazendo nada. A pessoa que diz que não erra, já está errada dizendo que não erra. Você vai errar o resto da vida, eu vou errar o resto da vida. Essa letra R para um estrangeiro não é nada fácil, e a palavra R é o tempo inteiro com esse duplo R, que não é nada fácil. Então, estou me esforçando aqui para respeitar a língua portuguesa, tá bom? Então, espero que percebam meu esforço em fazer que o R apareça o melhor possível. Então, seguindo nessa lógica de avisos e advertências, errar é o pão nosso de cada dia, a gente tem que aprender a errar. O segredo aqui não é ficar pensando, não vou errar, vou acertar tudo, vou ser perfeito. Não, você não vai ser perfeito, você vai continuar errando. Se você diz que não vai errar, já está errando dizendo que não vai. Se você pensa que o erro não vai fazer parte do seu futuro, já está errando pensando que o erro não vai fazer parte do seu futuro. Você vai ter problemas, você vai cometer erros, você vai ter desgosto, insatisfação, você vai ter problema na vida, essa é a vida. É assim que funciona. Nada é estável e perfeito o tempo inteiro. E também isso é bom porque nada é ruim e nada é bom o tempo inteiro. Então, ao mesmo tempo que nada é bom o tempo inteiro, nada é ruim o tempo inteiro. Então, as coisas e errar na vida é passo a passo natural. Se você quer estar em um processo de constante melhoria e crescimento, você vai errar mais do que a maioria das pessoas, ainda mais. Então, se prepare. Se você está aqui me acompanhando, assistindo conteúdos que eu produzo,
que tem por objetivo te ensinar a crescer teu negócio, aumentar sua receita, a crescer seu faturamento, talvez ultrapassar a marca dos R$100.000 por mês. Se você quer aprender mais sobre processo comercial, sobre a arte da negociação, sobre a arte do fechamento, se você quer aprofundar mais nisso, você vai estar testando novas formas de comunicação, testando novas formas de abordagem de cliente, de fechamento, melhorando a identificação do perfil do seu cliente ideal. Tudo isso vai impactar em uma constante sequência perpétua de erros e acertos. O bom do erro é que te ensina, e depois você acerta, e depois você comete outro erro. E aí isso te ensina, aí você aprende, aí você melhora, aí você dá um passo à frente porque você aprendeu e vai melhor. Aí depois você vai tentar uma coisa nova e você erra, e esse é o passo natural. Para, isso é o que eu quero te falar com essa pequena introdução de avisos e advertências. Para agora mesmo de se lamentar porque errou. Começa a agradecer. Que bom que errei agora. Quantas vezes isso não aconteceu na tua vida, que você errou em alguma coisa, e quando você olha para esse erro com 5, 10 anos, 3 anos de distância, você pensa, que bom que eu errei nisso naquele momento. Imagina que eu não tivesse me dado conta de que eu estava errado naquela época, como eu teria hoje, como isso teria me feito mal. Então a gente tem sim a possibilidade, sempre comparando com sua própria vida, de tirar a prova da verdade, de fazer o teste da verdade. E o teste da verdade olha para o seu passado e me diga se não teve já erros que te fizeram um ser humano melhor, um profissional melhor, um cônjuge melhor, que não te fizeram crescer como profissional, pessoal, emocionalmente, em qualquer sentido. Diga se não foi isso, porque tudo que me fez crescer mais na vida, tudo que me fez melhorar, tudo que me fez melhorar mais, foi errado. Nem confio num processo que me dizem que não tem erro. Não confio, não acredito em nada que não está errado. Nada que não está errado. Nada que não vai desencadear uma sequência de erros. Se quando alguém me fala, Ricardo, eu faço parte de uma mentoria, de um grupo educacional, onde a gente compartilha algumas ideias, a gente aprende muita coisa, de muito conteúdo de pessoas que estão muito bem no mundo da educação, no mundo educacional. Pessoas que são muito bons com didática, com mecanismo de comunicação, oratória. Pessoas que fazem isso, um trabalho brilhante nessa área. E eu aprendo muito com essas pessoas. E uma das coisas que mais me fez entrar nessa mentoria, nesse mastermind, nesse grupo de pessoas, é me dar conta de que o resultado estava baseado em uma sequência de erros e aprendizagens. Isso gera muita confiança. Veja só, tem um processo mágico para fazer teu negócio crescer. Onde tem um processo que, por meio de erro e acerto, nós vamos deixar seu negócio a faturar a mais de R$100.000 por mês. Qual dos dois te transmite mais confiança? Obviamente, se você é sensato, você não vai ter uma cartola que você vai tirar um coelho e você está faturando 100.000 em 30 dias. Você vai ter que trabalhar, implementar coisa nova, cometer novos erros, e isso vai ter momentos de chateação, momentos de dor, momentos de dificuldade, e com o tempo, com um bom passo a passo, com um bom método, com uma boa lógica, com um bom sistema, aí você vai conseguir o resultado que você almeja. Mas não de outra forma, não de forma mágica, não de forma mirabolante. Então, feita essa pequena aviso de advertência sobre errar, né, e sobre a arte de errar, né, vou compartilhar minha tela novamente e vou seguir aqui com 4 níveis que eu quero que você faça, 4 níveis de considerações sobre erros. O primeiro nível que a gente vai ver é sobre compreensão do erro e a sua transformação. O segundo nível é sobre mentalidade e perspectiva. O terceiro erro é erros como impulsionadores do seu sucesso. E o quarto nível que a gente vai ver de considerações sobre erros é educação e crescimento pessoal. Isso é o que a gente vai mergulhar agora em alguns minutos. Primeira coisa, sobre compreensão do erro. Você precisa definir, fazer uma definição do erro e sua relevância, e sua relação, desculpa, com relação a medo e vergonha. Porque normalmente, quando a gente erra, a gente pode se sentir envergonhado de ter errado. Ou então pode sentir um temor, um medo. Pô, o que vai acontecer agora com esse erro? Então, a primeira coisa é tirar o peso da responsabilidade do erro. E a responsabilidade do erro vem por 2 motivos: medo, temor, e, às vezes, os dois juntos, vergonha. Então, primeiro, tire isso, porque quem você pensa que está te avaliando, ele errou muito mais que você, já provavelmente. Então, se você pensa que você está errado, que coisa ruim, que vergonha, eu falhei, eu errei, que coisa chata, meu cliente vai ver, seu cliente também erra.
Seu pai erra, sua mãe erra, seu irmão erra, seus filhos erram. Todo mundo aqui erra. Então, aqui o importante é compreender que você errou tentando acertar. E essa é a lindeza da situação. Errar ou não errar não é assunto. Você vai errar. Agora, você pode errar por desleixo, desinteresse, e aí não está certo. Ou você pode errar tentando acertar e tentando ser melhor. E aí eu apoio. E esse é o ponto. Né? Então, define que este é um erro que tem relação com medo e com vergonha. Entenda isso. Respeita isso. Ponto-chave. Entendeu isso? Fixou isso na sua mente? Tá bom. Todo mundo erra. Se esse erro, você tem medo do que pode acontecer, você não vai mudar o passado, você já errou, você pode melhorar o futuro, então o que você vai fazer como aprendizagem com esse erro? Isso é importante. E se você está envergonhado, diga que está envergonhado, diga que vai melhorar e que isso não vai se repetir e bola para frente. E normalmente o melhor a ser feito nesses casos de compreensão de erro é assumir, aceitar, não ficar, mas não sabia, é difícil. Não, eu errei, está tudo bem. E quando você aprende a fazer isso, você acaba encontrando até um certo prazer em aceitar erros. Sabe? Você acaba desfrutando disso. Prometa, você pode parecer um absurdo, eu desfruto. Quando eu entendo que eu errei, aprendo sobre o erro e sei que não vou errar nisso novamente, vou errar em outra coisa já. Mas nessa mesma coisa, provavelmente não tão cedo, se é que eu vou errar. Então isso dá um certo prazer, uma certa satisfação de conclusão de um processo de aprendizagem. Isso elimina o medo e a vergonha de todo jeito. Mas você tem que saber que é por isso que você se sente mal quando erra, uma relação entre medo, temor e vergonha. Também desconstrua o estigma associado ao erro. Tira da sua mente já para sempre, na relação com seus times, na relação com seus clientes, com seus fornecedores, que estar errado não é normal. Ao contrário, bota um estigma na sua equipe, no seu mundo, com seus clientes, de que errar é normal, errar o que acontece mesmo no dia a dia, só não erra que não faz nada, e que não faz nada já está errado não fazendo nada. Então não faz sentido, tira esse estigma da sua vida. Mais coisa importante, coloca a mentalidade coletiva de que benefícios de cometer erros e de oportunidades de aprendizado que você tem cada vez que você comete uma falha, um erro, um equívoco. Bota isso como cultura do seu negócio, como centro de forma de pensamento sobre um erro. Bota isso como errei, que legal. Vou aprender com isso, vou ter novidades com isso. Eu sei que errar dói, ninguém quer errar na vida, mas é inevitável. É como falar, eu não gosto da chuva, mas vai continuar chovendo. Eu não gosto que a água molhe, mas a água vai continuar molhando. Esquece, você vai continuar errando. Importante é de onde vem esse erro. Importante é o que você faz esse erro. Esse erro vem de desleixo, melhorar. Foco, cuidado. Vamos cuidar dos detalhes, vamos tomar atenção. Esse erro veio de tentar melhorar constantemente. Poxa, mas isso é normal. Vamos aprender e melhorar. Vamos aprender e melhorar. Aprender e melhorar. Esse é o passo a passo convencional. E minha recomendação é que você aplique essa forma de pensar o tempo inteiro, cada vez que tem um erro, em relação a esse nível de compreensão do erro. Tá bem? Vamos para o nível de mentalidade e perspectiva. Para isso, você precisa adotar uma mentalidade de crescimento. O erro te faz crescer. O erro é o caminho certo para o crescimento. Ter uma pedra no caminho, tropeçar e cair, é o necessário para se levantar. Se você perguntar, tem trocentos exemplos muito bons sobre isso. Mas olha, alguém estava perguntando numa entrevista que eu pude ver para Michael Jordan, estava perguntando como ele fez para ser a pessoa que mais fez pontos na NBA, um ano desses atrás. E ele falava, também fui a pessoa que mais falhei. Ele tentou mais do que ninguém. Ele falhou mais do que ninguém. Ele errou mais do que ninguém. Tem outro caso muito bom de uma pessoa que chama Jack Ma. Se você sabe, se você não sabe, Jack Ma é fundador de AliExpress, Alibaba, né? Um grupo empresarial de comércio eletrônico equivalente a um mercado livre brasileiro ou um Amazon global, né? Equivalente a esse tipo para a Ásia. Tá? Esse é o negócio de Ásia para esse setor de comércio eletrônico. Ele chama Jack Ma, e Jack Ma fez um teste de emprego, participou de um processo seletivo onde tinha 22 vagas, 23 candidatos. E o fundador desta empresa bilionária, Alibaba, AliExpress também, ele ficou de fora do processo seletivo para trabalhar no Kentucky Fried Chicken, no KFC, frango frito, para trabalhar, não tirando o mérito de quem trabalha nisso, mas para trabalhar fritando o frango. Não precisa ter uma grande bagagem, formação, experiência para trabalhar nisso. Você precisa respeitar um processo, seguir umas normas e tal. Né? Mas ele foi o único rejeitado no processo seletivo. E quando perguntam a ele, ele fala, foi exatamente porque me rejeitaram que eu vi que eu estava errado e tal, não sei o quê. E aí
ele se desenvolveu. Tem um monte de casos. Tem um fundador também desta empresa, do Kentucky Fried Chicken, que chama Coronel Sanders. Era um militar aposentado que, quando aposenta, se planejou mal durante toda a sua vida financeira, está quebrado financeiramente. E para tirar uma renda e não ter uma difícil vida de aposentado com uma aposentadoria, com recebo mensal do governo tão baixo como ele tinha, ele começa a fazer a receita da avó dele de frango frito e começa a vender isso para os vizinhos. Tem tanto sucesso que hoje KFC é uma das grandes marcas mundiais de fast food, de comida rápida, né? Tipo McDonald's, Burger King, comida rápida, com muito sucesso. Isso começou por um erro de planejamento, organização financeira. Ele foi militar, aposentou e não tinha suficiente receita para se manter depois. Muito bem, então, adote a mentalidade que para crescer, nada será melhor do que um erro. E veja os erros com uma certa perspectiva, com uma certa distância. Se este erro que você cometeu fosse cometido por outra pessoa, como essa outra pessoa se sentiria? Então, isso vai tirar bastante peso da situação. Isso vai te ajudar também a superar esse medo de errar. Quando você trabalha, quando você atende um cliente, quando você faz uma apresentação de vendas, quando você entrega seu produto ou serviço, se você tem medo de errar o tempo inteiro, você está condicionando sua mente a pensar no erro. E pensar no erro é o caminho certo para cometer mais erro ainda. Por desleixo, por medo, por temor. O temor vai te fazer errar. Então, tenta colocar na mente uma perspectiva positiva. Focado não em superar o medo, focado em superar o medo de errar, mas não pensando que não vai errar, sino pensando que vai ter uma boa solução para cada erro. Que erro é feito para ser resolvido, que erro é o que te ajuda a crescer. Trata isso com naturalidade com o seu cliente, com cuidado. Tá bem? E depois, claro, aplicando as lições aprendidas pela sorte, pela fortuna de cada erro que acontece na sua vida. Erra, sonria pelo erro, fique feliz, aprenda a lição, coloque em prática essa lição aprendida e evolua na direção do próximo erro, que vai vir outro. Tá bem? Sobre mentalidade e perspectiva, agora eu queria falar neste nível, sobre erros que são e funcionam como impulsionadores de sucesso. Tem exemplos de pessoas famosas que falharam antes de alcançar sucesso, como Jack Ma, que eu te falei, como Coronel Sanders, como Michael Jordan, e provavelmente você pode escutar muitos e muitos outros casos dentro do mundo da empresa brasileira. Tem, por exemplo, tem um empreendedor brasileiro de uma empresa de turismo que chama Fly Tour, que chama Eloy Dávila, e ele conta na história da vida dele como ele dormia na recepção de uma agência que ele trabalhava e ele não tinha dinheiro, era um morador de rua naquele momento da vida dele. Como ele falhou estrepitosa e dramaticamente antes de ter muito sucesso e hoje ser uma das grandes marcas e empresas brasileiras nessa indústria do turismo. Assim, tem um trilhão de casos, muito exemplos. Você pode ver grandes pessoas, grandes exemplos, como, por exemplo, Steve Jobs. Não sei se você consegue ver. Aqui tem Steve Jobs de lado aqui, ligeiramente. Mas Steve Jobs, para você saber, ele foi demitido da própria empresa que ele tinha fundado antes de ser recontratado e tomar controle e lançar o primeiro iPhone, que transformou a empresa, hoje na empresa mais valiosa do mundo. Acho que foi uma das primeiras empresas a ter um valor de mercado superior ao $1 trilhão. Ele precisou ser expulso dessa empresa, aprender do porquê tinha sido expulso, viver esse erro e depois ter um sucesso enorme e gigante. Então, se Steve Jobs precisou errar, quem dirá você ou eu, tá bom? Gerenciamento de erros e criação de uma cultura organizacional que valoriza o aprendizado. Em vez de você valorizar a perfeição, que não existe, que é utópico, é um sonho irreal, começa a valorizar a cultura da oportunidade de aprendizagem que o erro oferece. E nada mais forte do que isso. E não respeite e não apoie o erro pelo erro. Apoie o erro que é fruto da busca por melhoria. Então, você não pode aceitar o erro como parte da sua vida. Vou errar em coisas que eu faço todo dia, né? Tipo, aí não vai fazer sentido. Você está errando tentando melhorar, não errando por desleixo. Separe 2 tipos de erro, desleixo ou tentativa de melhoria. E quando você faz isso, se está em tentativa de melhoria, esse erro vale a pena valorizar mais cada vez. Tá bem? Fantástico. Educação e crescimento pessoal. Neste nível agora, quero que você saiba do papel da educação na promoção de uma cultura que valoriza os erros. Como você está aprendendo de erros constantemente, você está melhorando como pessoa profissional, pessoalmente, o dia inteiro.
Então, estar errando constantemente e subindo de nível a cada erro, sendo melhor depois de cada falha, cria um progresso, uma transformação de crescimento pessoal perpétua. Então, estar errando, tenta fazer com que seu entorno, você veja estar errando como o caminho certo do desenvolvimento certo em relação à educação e crescimento profissional de você, o seu próprio, ou talvez do seu time. E também cultivo da resiliência em crianças e seu desenvolvimento saudável. Se você tem filhos, ou então se você tem sobrinhos ou familiares, cultive essa resiliência do erro em todas as pessoas que estão ao seu redor, crianças, adultos, profissionais, amigos, cônjuges. Tente cultivar essa lógica de que errar é uma coisa que é o caminho certo, sabe? Seja desinteresse, mas em condições normais, quando você está tentando melhorar, já planta isso na mente das crianças, porque a criança cresce acreditando o tempo inteiro, consciente o tempo inteiro de que está no caminho certo. Errou, ótimo, que bacana, o que você aprendeu com isso? Vamos em frente. Isso vai deixar ele preparado para o mundo de hoje, para o mundo de adulto. Vai ser um adulto preparado para o que acontece. Não esconda o erro, não faz do erro um tabu, não faz do erro algo que precisa ser escondido, ou do qual precisa ter medo, ou temor, ou precisa sentir vergonha. Faz do erro algo que te dá orgulho pela aprendizagem que isso oferece. Seja você o exemplo disso no seu entorno e melhore o cenário como um todo em relação a como as pessoas enxergam o erro. Foi um enorme prazer estar contigo, um assunto que eu realmente trato muito e gosto muito de viver. Vários times espalhados em vários lugares do Brasil, mundo afora, todos cometem erros, todos cometemos erros, e ninguém é melhor do que ninguém por errar ou não errar. Eu acho que o erro buscando na melhoria é um erro que é o caminho certo para o crescimento. E espero que comece, e este conteúdo de hoje tenha servido para plantar uma semente do quão positivo errar pode ser na sua carreira, no desenvolvimento, no seu negócio. Como errar pode estar te aproximando mesmo, não parece, do crescimento do seu negócio. Errar pode te ajudar a conquistar mais clientes, errar pode te ajudar a melhorar seu faturamento, porque se você comunica de uma forma com o cliente e não fechou o negócio, você errou na comunicação, tem que melhorar a comunicação. Como você errou em melhorar a comunicação, tem mais chances de fechar negócio no próximo. E se não vai melhorar, vai no próximo. E se não vai no próximo, por isso, frequência vem antes de excelência. Frequência é primeiro do que excelência. Você faz frequentemente, pratica, erra, melhora, e aí vai aparecendo a excelência. Por isso que as empresas mais fantásticas do mundo não têm um ano, não têm 2 anos. Os melhores profissionais não têm um ano, não têm 2 anos de experiência, têm anos, porque erraram muito. Tá bom? Então vamos errar, paz. Muito obrigado por sua companhia nesta sessão com o Ricardo número 114. Encontro você na próxima quinta-feira, também às 8 horas em ponto, numa nova sessão com o Ricardo, nesta ocasião no número 115. Até lá, boas vendas, vamos arrebentar, boas negociações, muito sucesso